Apocalipse capítulo 14. Lerei todo esse capítulo. Essa mensagem é uma continuação da mensagem de domingo retrasado, o domingo antes Raquel, estou no domingo pós Raquel, né? Gente, não tem como, vou falar. O diácono Guilherme falava, pai babão, falei, duplamente babão agora. Era babão com um, agora com os dois. Temos que louvar a Deus, Deus é bom, irmãos. Família é uma bênção, um presente do Senhor. Mas é difícil, acorda de madrugada, dá trabalho, dá isso tudo, tem que trocar fralda, tem que limpar, tem que comprar um monte de coisa, mas é bom demais, irmãos. Louvado seja Deus. Se você é jovem, casal ou vai casar, não tem filhos ainda, eu recomendo com louvor. E eu estou falando isso com a minha filha com uma semana, hein? Depois já adulto, em casa, é bom demais, não. Então, Deus é contigo, Deus vai te capacitar, né? Já vejo homens de Deus assim aqui na igreja que vão ser ótimos pais. Não vou falar amém César, que ele não está aí, né? Mas Apocalipse capítulo 14, lerei todo esse capítulo, diz assim a palavra do Senhor. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles, são imaculados. Então vi outro anjo, que voava pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem. Toma a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada. Tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra,
porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Oremos. Pai amado e bendito, essa é a tua palavra, Senhor. Tua palavra pura, sem mistura. Dá-me graça, Senhor, para transmitir o que o Teu Espírito quer ministrar aos nossos corações, por meio da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, que é iluminada pelo Teu Espírito, para que possamos compreendê-la, aplicá-la e cumpri-la, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor. Fala a cada coração destes que estão aqui, destes que acompanham uma transmissão ou ouvem uma gravação, que o Teu Espírito Santo nos desperte, Deus, para o alerta, para a importância de vivermos alertas, pois chegará a hora de uma grande ceifa, de uma grande colheita, em que o Filho de Deus virá, como vemos aqui, com uma foice na mão, ceifando toda a terra. E que possamos essa manhã ser despertados, para estarmos prontos, de pé nesse grande dia, para ouvirmos da Tua boca, Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Abençoa-nos nessa manhã, Deus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Eu não sei se todos aqui, acredito que se não todos, a maioria, já teve que pegar condução cheia. Um ônibus cheio, um BRT cheio. BRT não precisa nem falar que está cheio, né, irmão? Só falar que é BRT, que já entende que está cheio. A maioria, pelo menos. Ou um metrô bem cheio. Eu lembro que uma época eu trabalhava na Zona Sul, e queria chegar rápido no trabalho, não tinha integração no Nova América dos ônibus. Eu morava ali na Edgar Werneck, no Pichincha, e pegava um ônibus até o Engenho de Dentro, pegava o trem até a Central, pegava o metrô para chegar no Largo do Machado mais rápido, ia no trem chacoalhando, trem cheio, e aí pega o metrô mais cheio ainda. Aí depois criaram a integração no Nova América, aí fui para o Nova América. Só que, irmãos, meu cunhado está aí, eu sei que ele conhece essa luta. Quem já pegou o metrô da linha 2 na estação Del Castilho, Nova América, de manhã, sabe o que eu estou falando. Para você entrar é uma batalha, e para sair é outra. Então, aquela coisa apertada, ou você que anda de BRT, depois, mais à frente, finalmente saiu a linha 4 do metrô, aí eu passei aí para Alvorada, pegar o BRT e pegar o metrô. Aí, quando eu voltava à noite, e saltava ali na estação Jardim Oceânico, pegava o 40 Madureira ou o 53 Sulacap, não é isso? E aí entrava no ônibus, irmãos, você tinha que se posicionar próximo à porta, que ele sai ali do Jardim Oceânico, vai direto, para ali na Alvorada e entra muita gente. E eu descia no Via Parque para atravessar e pegar um ônibus aqui para a freguesia. Então, se você tiver de bobeira, você não desce no Via Parque, vai descer lá em Sulacap ou lá em Madureira. E para piorar, a estação do Via Parque é uma estação de ônibus parador, ela é menor do que as outras. Então, tinha uma armadilha que só os sábios entenderão, né? Que se você ficasse na última porta lá do ônibus, a porta não abre no Via Parque. Aí você, quando se desse conta disso, se não abre, tu nunca ia chegar na outra porta, você ia parar lá em algum lugar. Então, se você, como eu, já passou por situações assim, você sabe do aperto que é. Mas por que você pega esse ônibus cheio? Porque você sabe que ele tem um destino, você sabe que ele vai chegar em algum lugar. Você pegar lá o 40 Madureira, o BRT, você pegar aqui o 878, tanque, você está indo, você pega, mesmo que esteja cheio, você sabe, eu estou apertado aqui no metrô, estou sufocado aqui, mas eu vou chegar na estação onde eu quero chegar. Por que eu estou falando isso tudo para vocês na introdução dessa mensagem? O livro de Apocalipse nos mostra que a gente está num trem, num metrô, num BRT, num ônibus, seja lá o que você quiser usar como analogia, na grande história que Deus está escrevendo nessa humanidade, que está escrevendo e que tem um destino certo, irmãos. A história da humanidade não está largada, nós não somos um navio à deriva, não somos um ônibus desgovernado, ou um carro que está aí sem saber para onde vai. Há um destino muito bem definido para a história. Deus tem o controle de toda a história em suas mãos. E o livro de Apocalipse deixa isso muito evidente. E esse capítulo 14, que nós começamos a ver na mensagem anterior, ele traz 7 visões, ou 7 vozes, acerca de situações acontecendo no fim dos tempos ou próximo ao fim dos tempos. Na mensagem anterior eu falei de 5 delas,
E hoje eu falarei das duas últimas, que falam especificamente do tempo do fim, a colheita e o lagar da ira de Deus. As duas visões finais que vimos aqui. O livro de Apocalipse, como eu tenho tratado, eu estou seguindo uma visão, né? Eu ministrei 2 aulas de escola dominical sobre escatologia, estão na internet, você pode rever depois, se você não viu, se você viu, você quiser rever, ou você quiser assistir, mas só para refrescar um pouquinho, vou pedir ajuda aqui da irmã Úrsula. O livro de Apocalipse, eu estou seguindo essa linha, que eu acho que faz muito sentido, que ela divide em 7 sessões. A primeira sessão, as 7 igrejas, a segunda, capítulos 4 a 7, o Cordeiro e os 7 selos, ele abrindo. Depois, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. A sessão que nós estamos concluindo hoje, que é a 4ª sessão, o dragão, que aparece no capítulo 12, e as 7 vozes. Depois iremos para as 7 taças, os 7 flagelos da ira de Deus, capítulos 15 e 16, as 7 visões de julgamento, capítulos 17 a 19, e as 7 visões da consumação. O número 7 é um número importante na Bíblia, isso não é para dar sorte, não é para se você vai ter um filho agora marcar e for cesariana, não puder ser normal, que é muito bom, mas se não for possível, você marcar cesariana no dia 7, que dá sorte, não é isso, não faça isso. Mas alguns números na Bíblia apontam para alguma coisa. O número 7, alguns até acham interessante, que é 4 mais 3, 4, você pode entender como os 4 cantos da terra, e 3 a trindade. A trindade, ela é soberana sobre os 4 cantos da terra. 4 vezes 3, 12. 12 é o número do governo de Deus. A trindade, o Deus trino, soberano, governa sobre os 4 cantos da terra. Então, o número 7, o número 12, o número 10, o número 3, eles têm significados na Bíblia. Não é misticismo, não é numerologia, mas apontam para alguma coisa. E o livro de Apocalipse pode ser dividido em 7 sessões paralelas, que apontam para essa grande história que Deus está conduzindo na humanidade e que Ele nos chama, Ele nos convida a participar dela. E aí, pode passar para o próximo, só esses 2 slides. E aí, como eu falei na aula de escola dominical, tanto é que o livro de Apocalipse ele tem uma estrutura diferente do que estamos acostumados, que tem os 7 selos, aquele primeiro ali, que ele está em inglês, os selos. Quando chega no 7º selo, abrem as 7 trombetas. Aí quando chega na 6ª trombeta, chega na 7ª, abre as 7 taças, que é o que nós vamos ver em seguida. Eu trouxe até um negócio aqui, ó, você já deve ter visto isso aqui, ó, só que gosta de fazer selfie, né? Por que eu trouxe isso aqui? O livro de Apocalipse, ele funciona mais ou menos como um telescópio. Está tudo aqui dentro, aí você vai abrindo assim, não é? Está vendo? Ele vai reduzindo, é como se fosse assim, vai aumentando ou reduzindo. É como se fossem os 7 selos, aí você abre deles as 7 trombetas, você abre dele as 7 taças do flagelo da ira de Deus. É uma visão telescópica. A gente está muito acostumado a ver as coisas em forma cronológica. Você começa a ler uma coisa, você entende que o que vem depois é seguido daquilo cronologicamente, mas o livro de Apocalipse, essa interpretação que eu acho que faz muito sentido, ela entende que o livro mostra várias vezes os mesmos acontecimentos sobre outras óticas, e um paralelismo progressivo, pois à medida que vai mostrando o juízo de Deus aumentando sobre a humanidade. Obrigado, Úrsula. Então, seguindo essa linha, nós chegamos no capítulo 14, que conclui a 4ª sessão. E até falava na aula de escatologia, por que eu me identifico com essa visão, eu entendo que ela é mais bíblica, não só porque o bispo Walter, o pastor John tem essa visão, outros pastores que eu costumo ouvir, como o reverendo Hernando Dias Lopes, reverendo Leandro Lima, e outros têm essa visão também, o Franklin Ferreira, mas por eu entender que tem uma base bíblica mais consistente. Por exemplo, o dispensacionalismo, que é o mais comum, joga muita coisa para o futuro. Alguns que eu falei na aula, os preteristas, que jogam muita coisa para o passado, entendem que muita coisa já aconteceu de Apocalipse, eu penso que perdem de identificar que muito do que está ali já acontece hoje, irmãos. Como diz o reverendo Leandro Lima, a marca da besta já está operando no mundo. Pessoas hoje já estão com a sua testa ou a sua mão marcadas pela besta, pelo diabo. Por quê? Porque tudo que está na sua mão, que elas fazem de acordo com o sistema desse mundo, com a grande Babilônia, com o pensamento do diabo, e tudo que elas pensam, a maneira delas enxergarem a vida, são igual ao diabo. Então,
orientadas por Satanás. Então, se você acha que a marca da besta vai ser um chip que vai ser colocado no fim dos tempos, você pode pensar assim, se eu não estiver vivo quando criarem esse chip, beleza, eu estou livre da marca da besta. Lê do engano. O diabo hoje já engana e já faz com que muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, façam as coisas de acordo com os pensamentos de Satanás e pensem de acordo com a trindade satânica, como eu falei, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então precisamos estar atentos, irmãos. Mas só para recapitular agora, e aí já vamos entrar no texto de hoje, o capítulo 14, ele traz 7 vozes ou 7 visões, mostrando características muito importantes. Se você quiser voltar mais sobre isso, ouça a mensagem passada. Mas a primeira é dos 144 mil que estão com o cordeiro. Depois, os 3 anjos, um anjo falando do evangelho, embora a gente saiba que quem tem que pregar o evangelho somos nós, não os anjos, mas por isso que eu me identifico também com essa visão que eu tenho trazido, que entende que o Apocalipse é cheio de símbolos, e ele fala, temam a Deus, que o juízo está vindo. O segundo anjo fala, caiu a Babilônia. A gente vai ver capítulos mais à frente que a Babilônia é o sistema desse mundo que é hostil a Deus. E o terceiro anjo fala que os adoradores da besta, aqueles que têm a marca da besta, sofrerão tormento eterno, serão julgados por Deus. E aí vem a quinta visão, que fala da bem-aventurança daqueles que morrem no Senhor. Felizes aqueles que morrem no Senhor. Talvez uma bem-aventurança para os mártires, para aqueles que perdem a sua vida por fidelidade a Deus, mas que nós podemos também trazer para nós, pois morrermos no Senhor hoje é garantia de estarmos na glória com Deus e um dia habitarmos em novos céus e nova terra. E aí chegamos, depois dessas 5 visões do capítulo 14, os 144 mil, os 3 anjos anunciando e a bem-aventurança para aqueles que morrem no Senhor, chegamos a 2 visões, a colheita final e o lagar da ira de Deus. E nas 2 visões, como você deve ter percebido quando eu li aqui, fala de foices, irmãos. E eu pensei em dar um título para essa mensagem, mas acabei mudando depois, de 2 foices, 2 destinos e uma escolha. Porque aqui fala de 2 foices que essas visões, que entendemos ser simbólicas, mostram que serão passadas sobre toda a terra, numa colheita final, num juízo final. E perdoe-me mais um parêntese aqui, mas por isso também eu me identifico com essa visão do paralelismo progressivo, porque lá na sexta trombeta, no 6º selo, no capítulo 6, salvo engano, mostra já algo como juízo final. E aqui nós vemos de novo algo que aponta para o juízo final. E lá mais à frente a gente vai ver mais algumas vezes o juízo final. Por quê? Está mostrando diferentes óticas de um mesmo evento. Jesus vai voltar e vai dar fim a todo esse sistema que existe, vai derrotar definitivamente Satanás e seus agentes e viveremos para sempre em novos céus, nova terra, na presença do Senhor. Então essas 2 visões que eu vou me debruçar agora com os irmãos nessa manhã, elas falam do fim dos tempos, do fim de todas as coisas. A primeira, versículo 14, a colheita final, diz assim, versículo 14 de Apocalipse 14, olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e olha o que ele tinha, uma foice afiada na mão. Quando a Bíblia fala de um semelhante a filho de homem que virá nas nuvens, isso remete lá a Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Como eu tenho dito, nós precisamos ler o Apocalipse, sabendo que muito aqui aponta e é explicado pelo Antigo Testamento, que fala do filho do homem que aponta para Jesus. Então esse que aparece aqui, que não fala que é Jesus, mas claramente é o próprio Cristo. E aqui Cristo está com uma coroa na cabeça e uma foice na mão, irmãos, porque ele tem autoridade, ele tem todo o poder. Como diz lá em Mateus capítulo 28, verso 16, o próprio Cristo falando, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele tem uma coroa, ele tem toda a autoridade, e agora ele está com a foice na mão. E o que vai acontecer? Versículo 15, então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Um detalhe aqui, irmãos, não quer dizer que o anjo está dando ordem para Jesus. Lembre que isso aqui é tudo simbólico.
E essa relação de Deus com os anjos, a gente não sabe muito bem como acontece. Provavelmente o que está dizendo aqui, que o anjo fez um anúncio que o Senhor Jesus estava vindo com glória, com autoridade, e a imagem aqui ele é com uma foice passando sobre a terra. O que significa isso, irmãos? Vá comigo em Mateus capítulo 13. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 13. A parábola do joio. Mateus 13, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. O próprio Cristo responde. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo é o que o semeia é o diabo. A colheita é o quê? O fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então o próprio Senhor Jesus fala de uma colheita. O joio, se você quiser até pesquisa na internet depois, ele é uma plantinha que parece muito com trigo. Se você vê um joio e um trigo, você às vezes nem consegue distinguir, você nem consegue distinguir a olho nu qual é o joio e qual é o trigo. Então, o que Jesus está falando aqui, o que nós vimos lá em Apocalipse, é que no fim dos tempos, você vê como a linguagem é simbólica. Jesus fala que os anjos farão isso, e lá em Apocalipse fala que o próprio Senhor Jesus está com a foice na mão. Então, no fim dos tempos, irmãos, haverá um juízo, e aqueles que são trigo, aqueles que são povo de Deus, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, aqueles que viverem nessa vida para a glória do Cordeiro de Deus, serão recolhidos no celeiro, serão guardados do Senhor, e brilharão como o sol no reino de Deus. Aleluia! Mas quer dizer que vai ter joio na igreja? Vai. Até quando? Até o fim. Mas como eu vou saber se ele é joio ou não? Primeiro procure se preocupar se você é joio ou não. Cuida da tua vida, vive na presença de Deus, cuide-se para você ser trigo e ore para que o que está ao seu lado seja trigo também. Mas haverá um juízo final, irmãos. Haverá uma colheita. Deus vai vir, o Cristo, a imagem que vem de Apocalipse é chocante, irmãos. Jesus com uma coroa na cabeça e com uma foice na mão, para fazer a colheita. Então esse evangelho, que não é evangelho, essa coisa água com açúcar, você é muito amado, você é muito querido, somos muito amados, somos muito queridos, mas isso não salva ninguém, irmãos. Isso fica trazendo um monte de gente que não é crente para a igreja, ou um monte de crente imaturo, mimado, que fica querendo ser massageado o ego o tempo todo, e não aprende, não acorda, para ver uma vida que glorifique a Deus. E tem muita igreja por aí, irmão. Não estou falando que a nossa igreja é a única certa, não. Tem muita igreja séria pregando o evangelho. Eu tenho falado isso, vocês já sabem. Mas tem muita igreja aqui, para regimentar pessoas, fica querendo massagear o ego do homem. Só que quando vier a foice,
Quando Jesus vier com a coroa e a foice na mão, irmãos, aquele que está aqui para buscar a glória dos homens, aquele que está aqui procurando ser massageado e se sentir tão bem, vai ser amarrado e jogado no fogo. Porque esse evangelho não é de brincadeira, irmãos. E eu não falo isso porque eu quero ser brabo, porque eu acho que eu sou melhor do que ninguém, não, porque é isso que a gente tem que falar, irmãos. Isso está na Bíblia. Então abra os seus olhos, porque vai vir o juízo. Vai vir a colheita, os filhos de Deus, o Cordeiro de Deus, que se entregou como ovelha muda, que não fez nada, ficou quieto, apanhou, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça, e cuspiram, o zombaram, escarneceram dele, deixaram-no nu, cravaram-no numa cruz, levantaram ele foi humilhado, foi espancado, tudo isso aconteceu, ele subiu, morreu, foi colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, mas agora ele vem com uma coroa de glória, com uma foice na mão e vai passar a foice. E onde você vai estar nesse dia, meu irmão? A segunda visão dessas duas que estamos trabalhando, voltando lá Apocalipse capítulo 14. Se você achou que essa é assustadora, irmãos, se ajeita aí no banco. Versículo 17. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também o quê? Uma foice afiada. Quando diz, só uma observação, saiu do santuário dos céus, não quer dizer que tem um templo físico nos céus, quer dizer que ele veio com uma mensagem direta de Deus, que Deus o enviou com um propósito, com uma missão. E essa foice aqui, embora no português seja a mesma palavra, no grego elas são palavras diferentes, possivelmente é uma faquinha um pouco menor que era usada para cortar as uvas das videiras. Na colheita de uvas lá, eles iam com uma faquinha, então provavelmente é uma foice também, mas de um tamanho menor. Versículo 18. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra. Se tiver que ficar uma coisa na tua cabeça, fica com essa frase, que é um tanto quanto assustadora. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Só até aí por enquanto. Lagar, irmãos, era um tanque para prensar uvas. Às vezes ele tinha 8 metros quadrados, mais ou menos, então é mais ou menos do tamanho desse púlpito. Muitas vezes ele era escavado numa rocha alta, eles escavavam, imagina um tanque do tamanho desse púlpito aqui, escavado na rocha, eles cortavam com a foice as uvas, jogavam ali naquele tanque grande e ficavam pisando com os pés, às vezes usando alguns instrumentos, e faziam uma canaleta, uma saída, porque conforme eles iam pisando, a uva ia sendo esmagada e ia gerando o suco que ia descendo por aquela canaleta, que ia parar em outro lugar. Então a imagem que tem aqui é de um anjo, mas não é um anjo que está tirando uvas para serem colhidas e se transformarem num bom suco de uva ou num vinho de alta qualidade, mas para serem lançadas na ira de Deus. Então aqui certamente é uma imagem do juízo de Deus sobre aqueles que o rejeitam, do juízo de Deus sobre aqueles que têm a marca da besta, do juízo de Deus sobre aqueles que talvez, irmãos, eu quero falar uma coisa, me perdoem que eu estou meio, acho que a falta de sono deixa a gente mais, né, impetuoso. Mas tem muito crente que inveja gente que vai ser jogado no lagar da ira de Deus, irmãos. Para de olhar para o ímpio. Mas ele tem um carro melhor, mas a esposa dele é mais carinhosa, mas os filhos dele são mais bonitos, mas ele tem mais dinheiro, a roupa dele é melhor. Mas se ele não se render a Cristo, no final ele vai ser lançado no lagar da ira de Deus. Para de invejar o ímpio e glorifica a Deus porque ele te salvou. Isso aqui é o juízo de Deus. Então ele pega essa imagem do lagar e fala, assim como a uva é jogada ali, é pisada, Deus vai pisar naqueles que o rejeitam. Deus vai esmagar aqueles que se insurgem contra a sua soberania. E o versículo 20 é chocante. Fala assim, elas foram pisadas no lagar fora da cidade, possivelmente porque coisas não santas eram tiradas da cidade santa. E correu o sangue do lagar. Olha como é simbólico aí. Agora virou da uva. Uva não gera sangue. Uva gera suco de uva, mas agora virou sangue, uma imagem bélica de guerra. Correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. É uma visão aterradora, porque o freio dos cavalos, alguns dizem que chegaria a 1,5 metro de altura. Então seria uma piscina de sangue numa distância de 300 quilômetros.
300 quilômetros daqui para São Paulo, você já passou da fronteira para São Paulo. Agora é curioso que 300 quilômetros é quase que precisamente a extensão do território de Israel, de Dan a Berseba. Você vê na Bíblia algumas vezes quando fala assim, de Dan a Berseba, está dizendo lá do norte até o sul da terra de Israel. Tem mais ou menos 300 quilômetros a Palestina. Então o que Deus está falando é que vai vir um juízo que vai cobrir toda a terra, e os ímpios, aqueles que rejeitam a Deus, serão esmagados. E será algo terrível, como se fosse uma grande guerra, mas não tem guerra, isso aqui é simbólico. Qual é a guerra que vai ficar uma piscina de 1,5 metro de sangue por 300 quilômetros de extensão? O que Deus está mostrando aqui é que o juízo dele vai ser grave, vai ser intenso, e os ímpios vão sofrer isso. E a gente pôde essa manhã cantar, porque grande és tu, maravilha fazes tu, queremos o teu nome engrandecer, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nós estamos tendo a oportunidade de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, e de sermos livres, irmãos, desse juízo que virá sobre esse mundo. Abra os teus olhos enquanto é tempo, porque a foice vai vir na mão do anjo, e ele vai colher as uvas e vai jogar na piscina, no lagar da ira de Deus, e elas vão ser esmagadas, destruídas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por essa segunda imagem ser tão clara do juízo de Deus sobre os ímpios, alguns entendem que a primeira imagem da colheita aponta, alguns estudiosos, para a salvação que vem para os justos. Então, a primeira imagem seria Jesus recolhendo os seus no seu celeiro, e a segunda, a foice caindo sobre aqueles que rejeitam a Deus. Vá comigo em Isaías 62, já estou concluindo. Mais uma vez, eu reforço que precisamos ler Apocalipse com olho no Antigo Testamento, pois muita coisa que vemos aqui vem de lá, do Antigo Testamento, e isso era muito claro para os cristãos daquela época, a maioria de origem judaica. Isaías, capítulo 62, versículos 11 a 12, falam da glória de Deus sobre os seus remidos, sobre os seus redimidos. Isaías 62, 11 a 12, depois eu vou continuar no capítulo 63. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa, e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. A promessa de Deus, assim como a colheita, de Deus preservar e abençoar o seu povo. Mas olha o que vem o 63. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que as tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Olha a imagem das uvas no lagar. E por que a pessoa ficava com a roupa vermelha? Que ela ficava pisando as uvas, e aí o suco da uva ficava espirrando na roupa dela. Versículo 3. Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira, e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei, e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro, e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei, e derramei na terra o sangue delas. De novo, assim como lá em Apocalipse, a mesma imagem de Isaías, fala do lagar de pisar a uva, e ao invés de sair suco, sai sangue, que é o juízo de Deus sobre aqueles que o rejeitam. E Joel capítulo 3, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente, também uma imagem bem clara lá para Apocalipse, diz assim, Joel 3, apenas o versículo 13, lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações.
Então, o que vemos é que já no Antigo Testamento, Deus apontava para um dia em que ele julgaria toda a maldade das nações como alguém que pisa uvas no lagar. E como eu disse no início, irmãos, concluindo, a história da humanidade não é como um carro, um ônibus, um navio, um trem desgovernado, mas tem um destino bem certo. Deus está no controle. Não sou eu, não sou você, não é o profeta tal, o que se diz apóstolo, o pastor, o bispo, qualquer que seja, que vai determinar esse dia. Deus vai determinar esse dia. Vai sair uma voz do santuário de Deus dizendo: chegou a hora da colheita, chegou a hora de pisar as uvas no lagar da ira de Deus. Essa hora vai chegar, irmãos. Quando? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que ela vai chegar. E aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que creem que Cristo morreu na cruz do Calvário, aquilo não é uma historinha, não é uma ilusão, não é uma parábola, é fato. Jesus morreu. Aqueles que, como diz lá em Romanos 10, com seus lábios confessaram que Jesus é o Senhor, e em seu coração creram que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos e seremos colhidos pelo Cordeiro que tem a coroa na cabeça e a foice na mão, e estaremos para sempre na presença do Senhor. E só por isso, irmão, já era motivo de nos regozijarmos em Deus por toda a nossa vida, por maior que fossem as nossas lutas, por maior que sejam. Mas aqueles que o rejeitarem, talvez você tenha um chefe ímpio que te perturba, talvez você tenha um parente que você tem dificuldade, talvez você esteja lutando com alguém, e às vezes nós somos humanos, nos entristecemos, lamentamos, a Bíblia mesmo nos ensina a lamentar, para colocar: Deus, olha essa situação. Mas olhe também que aqueles que rejeitam a Deus desfrutarão da ira de Deus, do lagar da ira de Deus, e esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar. Quando é, eu não sei. Se eu vou estar vivo, eu não sei. Se eu vou ver, eu não sei em vida. Eu só sei que vai chegar. A foice vai passar, vai colher o trigo no celeiro e vai lançar as uvas daqueles que rejeitam a Deus no lagar da ira do Eterno. E onde você estará quando essas foices forem passadas sobre toda a terra? Feche seus olhos, faça a sua oração.